Quero cumprimentar os irmãos que a paz do Senhor, amém? Os avisos estão dados. Eu queria só salientar uma coisa, irmãos. Nós procuramos com essa cesta base, pode ficar de pé, e já abrindo a sua Bíblia em Provérbios 24, nós procuramos atender sempre pessoas diferentes que estão passando por uma emergência, tá? Nós não porque o que acontece muitas das vezes são pessoas que, se vê uma oportunidade, ela infelizmente quer escorar nessa oportunidade, né? E aí a gente fica muito atento quanto a isso para nós atender pessoas que realmente estão precisando, né? E a gente às vezes vê famílias que chegam, ou mulheres que se separam, não tendo o que comer. E eu sempre falo que muitos de nós aqui passamos fome, às vezes comia só farinha, né, outra coisa. E hoje nós somos privilegiados. Coisa boa é poder servir, ajudar, do que ser ajudado. Amém? Provérbios, capítulo 24, verso 10. Quem achou diz amém? Eu vou ler. Gostaria que toda a igreja repetisse. Eu tinha preparado uma outra mensagem, mas quando cheguei aqui, o Senhor me direcionou esta palavra. Eu vou ler e gostaria que toda a igreja repetisse. Amém? Provérbios 24, verso 10. Que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Toda a igreja. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Palavra, versículo forte, né? Estranho, né? Irmãos, quando a gente olha para Josué, nós vamos ver que Deus chama Josué e esforça ele, aconselha ele, orienta ele para que ele assumisse uma grande responsabilidade. E agora nós vemos pela palavra do Senhor, desde o versículo 1 do capítulo 1 de Josué, desde o primeiro versículo, o Senhor começa a orientar ele. Deus chega nele e diz: olha, o meu servo Moisés é morto, e agora você vai assumir o lugar dele. E aí o Senhor vai orientando ele. E nós observando, nós vemos que Josué, ele se preocupa. Josué começa a passar na cabeça de Josué, sabe o quê? Ele começa a lembrar os 40 anos que ele caminhou do lado de Moisés, porque aqui já ia passar o Jordão e logo já herdaria a terra prometida. E agora, quando Deus passa a responsabilidade para Josué, ele começa a lembrar de toda a caminhada do povo e Moisés como líder. E passa na cabeça dele então o quão aquele povo foi rebelde na caminhada. Ele começa a lembrar que o povo saiu lá do Egito, mas o Egito não saía de dentro deles. A adoração aos deuses, a murmuração não saía de dentro deles. E aí ele começa a lembrar o povo murmurando,
Moisés ficando careca, desesperado, preocupado, sem saber às vezes como agir. Aquele povo, irmãos, estava vivendo um tempo precioso de milagres. Porque Deus, como nós já falamos diversas vezes, conduzia aquele povo. Nós sabemos que o primeiro milagre foi a abertura do Mar Vermelho, aonde eles passam seco e vê todos os inimigos deles, inimigos de Deus, serem destruídos. E mesmo com um grande milagre desse, eles não conseguiam manter a fé viva em Deus. Eles viam a nuvem que conduzia eles, de dia para proteger, à noite proteger do sol e direcionar, à noite direcionar e proteger do frio. E mesmo assim, Josué lembra desse povo murmurando, reclamando. Alimento vinha, o maná. Olha que interessante, irmãos. Deus falava, olha, todos os dias, de segunda a sexta, vocês vão pegar o maná, só o necessário para vocês comerem, só o necessário. Não pegue a mais. Só que aí tinha alguns, irmãos, que sempre tem os desobedientes, sempre tem. Alguns pegavam um pouco a mais para levar. Sabe o que acontecia com o que sobrava? Diga comigo, toda a igreja estragava. E aí, ou melhor dizendo, eles pegavam de domingo a quinta-feira. Na sexta-feira, aí a ordem era o quê? Agora vocês vão pegar para vocês comer hoje e comer amanhã no sábado. Porque no sábado o Senhor não mandava o maná. Aí quando chegava no sábado, o maná estava intacto, perfeito para comer. Você entende, irmão, que Deus maravilhoso é esse? E aí nós aprendemos, irmãos, que a obediência é a melhor opção para estarmos bem com Deus. Se pegava em desobediência, estragava, mas na sexta-feira podia pregar para o sábado que não estragava. E aí Josué então ia lembrando, irmãos, daí a pouco eles começam a murmurar, nós não aguenta comer mais isso. Estamos enjoados, nós queremos comer carne. Aí Deus faz o quê? Manda as codornas. Irmãos, codorna é carne nobre. Cidade grande aí, ó, um pratinho de codorna é 100, 120, até mais. Carne nobre. Então, resumindo, irmãos, Josué começa a lembrar de todas essas coisas e fala, meu Deus, Moisés, homem sábio, sabia lidar com as coisas e mesmo assim enfrentava desafios, problemas, adversidades. E eu como vou conduzir esse povo? E aí então o Senhor vai aconselhando ele. E quero que você aprenda uma coisa, irmão, todos nós, às vezes vamos lidar com coisas que nos desafiam, que desafiam a nossa fé, coisas que vêm para nos desanimar, coisa para nos entristecer, tem adversidades que vêm, que a gente pensa em parar, pensa que não vai dar conta, pensa que não vai suportar, mas aí, irmãos, eu acho interessante aqui o verso 5, que Deus ainda orientando a Josué, ele diz, olha Josué, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, o que Deus estava dizendo para ele? Ninguém vai prevalecer contra ti todos os dias da tua vida. Se esforça, vai em frente, porque eu serei contigo. Aí esse versículo fala que ninguém iria suster contra ele. E aí a palavra continua dizendo, olha Josué, não te preocupa, porque como eu fui
com Moisés, eu serei contigo. Eu não sei o que você tem enfrentado hoje, não sei quais são as adversidades, os problemas, mas eu quero dizer, irmãos, que assim como Deus foi com Moisés, Ele será contigo nesta batalha, nesta peleja, nessa adversidade. E aí, aqui continua o Senhor dizendo no verso 5, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, quando a gente entende isso aqui, se o Senhor está conosco, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, irmão, não tem nada que possa prevalecer contra a nossa vida. Não tem nada que vai prevalecer contra a nossa vida. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Medita nisso, irmãos. Você consegue entender isso? Que o Deus que você serve não é só mais um, não é qualquer um. Ele é o Todo-Poderoso. E se Ele está ao seu favor, ninguém pode ir contra. E aí, diante da orientação do Senhor, diante das dificuldades que Josué estava olhando, diante dos problemas que Josué estava olhando, a primeira orientação de Deus para ele: esforça-te. Esforça-te. Eu já falei aqui, irmãos, o que é esforçar. Fazer força é uma coisa, esforçar é outra coisa. Sabe quando você foi já pegar um peso, junta lá alguns homens para pegar alguma coisa pesada, ou até as mulheres, que as mulheres hoje, né, você sai de casa, os móveis estão num lugar, quando você chega mudou tudo, e você fala, meu Deus, como que essa mulher conseguiu pegar esse trem? Né? Mas sabe quando você pega uma coisa assim e fala, e o trem não sai do lugar? E aí você volta lá, mas aí você tira força de onde não tem, e você se esforça, e aí consegue mover aquilo. Quem está me entendendo? Então esforçar é fazer força além do normal. É você se empenhar além do normal. E aqui, diante das preocupações de Josué, o primeiro conselho foi: esforça-te. E é isso, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Nenhum de nós aqui, irmãos, está com a vida tranquilona. Ninguém. Todos nós aqui estamos enfrentando adversidades. Um às vezes no casamento, outro às vezes no trabalho, outro às vezes financeiro, outro com problema de criação de filhos, outro com o irmão, outro com não sei quem. Todos nós, alguém no trabalho, sendo perseguido, finanças e por aí vai. Todos nós estamos enfrentando desafios. Todos nós somos confrontados a enfrentar algo. E eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu não sei o que está enfrentando nessa semana, nos últimos dias. Mas eu quero dizer, a palavra do Senhor vem ao teu coração para dizer: esforça-te. Não é hora de parar, não é hora de desanimar. Ah, pastor, mas eu não estou dando conta. Eu já fiz tudo que tinha que fazer. Eu já me esforcei do jeito que tinha. A palavra de Deus vem para você: esforça-te. Esforça-te. E o versículo que nós lemos diz o quê? Se a gente se mostrar fracassado, se a gente se mostrar frouxo, se a gente mostrar desanimado, a nossa força será pequena. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra que a gente viu na escola, ou às vezes vê num filme, que às vezes tem um rapaz lá, ou uma moça, que os outros judia, os outros persegue, faz ele fazer coisas. Quem aqui já viu? Acho que todo mundo, né? Por quê, irmão? Porque esse moço chegou lá e mostrou que era frouxo, que era fraco. Se ele chega lá dando um de doido, pega um pau, quebra um trem e dá um de doido, o povo olha e fala: ô, esse menino aí não é certo da cabeça não mexa com esse trem não. Pode não ser, mas ele está mostrando uma doidura, mostrando uma firmeza.
os outros vai ficar o quê? Não vai com tudo para cima dele. Por quê? Agora, quando a gente se mostra frouxo, fracassado, desanimado, e sabe qual é o problema maior da nossa vida, irmãos? É que nós, às vezes, entregamos de mão beijada para o diabo a nossa fraqueza. A Érica até falou na escola dominical hoje sobre, às vezes a pessoa discutiu com o marido, brigou em casa e ele não vem na igreja. E a gente não pode mostrar, irmãos, essas fraquezas para o diabo. Porque aí o diabo olha para aquele casal e já sabe. Ah, Joaquim, para mim impedir a benção dele é só eu gerar uma contenda ali. Mostrou fraqueza. Aí o diabo vai tentar o Joaquim, a fulana, e vai gerar uma bagunça para essa pessoa não vir e ser edificado, fortalecido, abençoado. Porque qual é a importância do culto, irmãos? O culto é para edificar a nossa fé no Senhor. Você vem aqui para adorar o Senhor, se fortalecer, se alimentar espiritualmente, e Deus sempre tem uma palavra para o teu coração. Ou Ele fala através da palavra, ou fala através dos louvores, mas Ele fala. Você não entra aqui e sai sem resposta, sem direcionamento, sem edificação. E aí eu pergunto, irmão, às vezes nós vem só no domingo, mas fica uma semana toda sem recarregar, sem edificar, sem se fortalecer. É muito pouco 2 cultos, e às vezes nem dos 2 a gente participa. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, não demonstre fracasso, não demonstre pouca força. Não dá brecha para o diabo entender as suas fraquezas, porque o papel dele é trabalhar dia e noite, com um propósito muito bem específico, que é matar, roubar e destruir. É específico contra a nossa vida. Então vigie, irmãos, para não te mostrar frouxo, não te mostrar desanimado, ferido de qualquer coisinha. Você entristece, qualquer coisinha você não quer saber mais, qualquer coisinha você desanima. O que nós precisamos, irmãos, é o que a Bíblia quer de nós. Que nós confiamos no Senhor mesmo na dor, mesmo na adversidade, mesmo em meio aos problemas. E o Senhor não enganou ninguém, irmãos. Ele disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe qual é a diferença nossa com aquele que está no mundo? Vamos passar provações, e quem está no mundo vai passar. A diferença que nós que estamos diante da presença do Senhor, Ele vai passar conosco. Ele vai estar conosco, como Ele diz para Josué: olha, Josué, não vai ser fácil, vai ser difícil mesmo, mas eu serei contigo, não te desampararei, não vou te deixar, ninguém vai poder tocar em você. Essa é a diferença, irmãos. A diferença é que às vezes você está chorando, mas está ali o Espírito Santo te consolando, te dando força, te dando graça e te ajudando, mesmo quando às vezes você não vê. Então, independente do que você estiver enfrentando, o Senhor está dizendo para você: se esforça. Se esforça. Ah, pastor, está difícil, se esforce. Ah, eu não tenho ânimo, se esforce. Ah, a luta está muito grande, se esforce. É isso que Deus está dizendo para você. Você já se esforçou? Você já deu o seu melhor? Eu passei no grupo de varões no último ensaio. Quem aqui já assistiu? Como que é o nome lá? Não sei que lá, Gigantes. Cabeça está bem ruim. Desafiando o Gigante. Quem já assistiu? Erga a mão, deixa eu ver. Quem não assistiu, parece que muita gente não assistiu. Assista esse filme, irmãos. Um filme de edificação. Desafiando os Gigantes. É um filme que Deus trabalha na vida de um treinador, de algumas famílias. Trabalha na vida de um homem, irmãos, que ele orava
todos os dias ele passava porta por porta dos armários dos estudantes, orando e pedindo um grande avivamento. É lindo. Chega um momento que Deus cumpre isso. E eles olham e vê lá no campo todos os alunos de 3 em 3 orando, de 2 em 2 orando, em um grande mover de Deus. Mas o ponto que eu quero dizer é que no campo ali tinha um moço que tinha influência sobre os outros. E aí ia começar a temporada e o treinador pergunta para ele: e aí, como que vai ser essa temporada? Aí esse moço diz: olha, se eles não ganhar, aí nós ganhamos talvez, algo mais ou menos assim. E aí o treinador pega ele para andar de gatão com um nas costas, e ele diz: será que eu faço só 30? Se eu faço 30? E aí, resumindo, o treinador tampa o olho dele, põe um rapaz nas costas e fala: olha, você não vai se preocupar com quantidade, você vai fazer o seu melhor. E aí ele começa. E vai. E aí ele fala: tá pesado, tá doendo. Ele falou: mas dá o seu melhor. Deu o seu melhor. E o treinador em cima e vai, deu o seu melhor. E ele: ai, mas está doendo, eu não estou aguentando. Dá o seu melhor. Resumindo, irmão, ele queria fazer 50 jaulas. E ele fez 200. Algo assim fora do normal, fora da realidade. Que é isso que o treinador queria dele. Ele falou: olha, para de ficar para baixo. Para de ficar achando que você não pode, que você não é capaz. Você nem deu o seu melhor ainda. E como ele era uma influência, disse para ele: olha, para de se dar de fracassado perto das pessoas, porque você é uma influência. Se você se dá de fracassado, eles também se sentem fracassados. E isso aqui, irmãos, presta atenção, é poderoso. Porque quantas pessoas está espelhando em você? Quantas pessoas que estão de pé por causa da tua força, por causa do teu vigor, pela tua influência. Pense nisso, irmãos. Quantas pessoas estão de pé por causa da tua vida, pela a sua influência, pela forma de você agir, viver. Entenda, irmãos, que se eu parar, muita gente vai parar por minha causa. Se você parar, pessoas vão parar por causa da sua vida. Não pare. Se esforce. Talvez você ainda não está nem na metade do teu potencial. Se esforce mais. E é isso que a palavra está dizendo: se esforce. Porque Ele vai ser conosco. Ele vai garantir vitória. Ele vai nos dar força nesse processo. Amém? Então, está enfrentando a luta que for. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Amanheceu desanimado, não vai declarar na rede social: hoje eu estou desanimado. Não vai declarar para a família: olha, hoje eu estou acabado. Olha, eu não aguento mais. Não reclame, irmão. Como eu disse na quarta, reclamar é clamar 2 vezes. Não resolve. E o que nós vamos fazer então? Irmãos, nós precisamos, independente do problema, independente da dor, do sofrimento, nós precisamos manter a nossa fé viva no Senhor. E presta atenção, manter a nossa alegria no Senhor, irmãos. A nossa alegria no Senhor é independente de dores, de problemas, de perseguição, de adversidades. A nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nós não podemos viver dependendo, a nossa alegria dependendo de circunstâncias. Se está tudo bem, eu vou sorrir. Se eu estou com um problema, eu vou ficar emburrado para todo mundo ver. Não. Vamos se alegrar mesmo assim. Surgiu o problema, você vai acordar cedo e declarar: hoje é um dia abençoado. Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória. O inimigo tentou algo contra o teu casamento, algo contra a tua vida, pôs você para baixo, fez você às vezes levantar com dor,
sofrendo, mas você vai colocar um louvor lá, vai cantar, vai adorar, vai exaltar, e você vai confundir o diabo, você vai confundir o inimigo. Ele vai olhar e dizer: olha, eu preparei um laço hoje para o Rogerinho ter um dia de derrota, nada dá certo, dá tudo errado, mas ele chegou animado no serviço, cantando, pôs um som, louvando a Deus, dando glória a Deus, atendendo o cliente feliz. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com ele. É isso, irmão, que Deus quer de nós, que a gente confunda o inimigo, porque a palavra de Deus diz o que? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai olhar e falar: o Rogerinho não tem jeito de mexer com ele não, porque todo jeito que faz ele está adorando o Deus dele, ele está louvando o nome do Senhor dele. Como é que faz? Não adianta. Agora, quando o inimigo vê que ele consegue te afetar, ele toca em algo, você já se entristece, desanima, ele fala: já sei como tocar nele. Já sei o que abate ele. Já sei o que vai fazer ele ficar abalado. Não cede, irmãos, ao inimigo. Não deixe o inimigo ter poder sobre a sua vida. Nem sempre vai estar tudo bem. Nem sempre vamos estar animados. Mas vamos procurar se manter firme, de pé. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Vem do Senhor. E muitas das vezes, independente do que você está passando, tem pessoas que estão sendo curadas através da sua vida. Tem pessoas que vai ser abençoado o dia lá no serviço, você com dor, com problema, com dificuldade, e você vai chegar lá alegre: ô meu irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe, que Deus te dê um dia repleto das bênçãos de Deus. E você mal, às vezes, essa pessoa já vai ser abençoada, mesmo você mal. Amém? Isso não é fingimento não, irmãos. Isso é viver o verdadeiro amor de Cristo. Cantamos muito bonito, né? Que nós, se o Senhor nos der tudo, nós vamos estar servindo Ele. Se Ele tirar tudo de nós, nós vamos continuar honrando Ele. Ah, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a realidade que nós temos que viver, irmãos. Vai estar difícil, vai estar doendo, mas para que mostrar as feridas para quem não vai curar? Para que, irmãos, mostrar as feridas para quem não vai curar? Mostre para quem vai curar. Compartilhe com quem vai te ajudar. Pelo contrário, irmãos, não entregue os pontos. E para mim encerrar rapidinho, vamos meditar um pouco. 3 pontos aqui que precisamos fazer como Josué fez para alcançar grandes vitórias. Primeiro, seja forte e corajoso. Irmãos, servir a Deus e ser vitorioso exige ser forte e ser corajoso. Seja forte. Uma coisa que nos ajuda, irmãos, a ser forte em meio às adversidades é que Deus não é um homem, Deus não é injusto. A gente vê na parábola dos talentos, que Deus dividiu ali os talentos segundo a capacidade de cada um. Amém? E eu me alegro nisso, irmãos. Essa luta que você está enfrentando, esse problema que você está enfrentando, a situação que você está tendo que lidar, você é capaz de suportar. Você é capaz. Você pode glorificar a Deus por isso? Você é capaz, irmão. Às vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, eu não aguento mais. É capaz. Às vezes nós estamos chorando, murmurando, reclamando, e Deus está olhando e dizendo: eu te conheço. Você é capaz. A prova vem na proporção que você é capaz. Jamais Deus vai dar alguma coisa além da sua capacidade. Amém? Jamais. Eu gosto de pensar que o nosso Deus é igual uma águia. Sabe o que a águia faz? Ela começa
a colocar o ninho, ela coloca uns gravetos, uns espinhos primeiro. Aí depois, ela vai colocando ali a parte macia, gostosinha. Os filhos nascem. O ovo choca e os filhos nascem. E aí vai passando um tempo e chega o momento deles voar. Aí sabe o que ela faz? Ela tira a parte fofinha. Fica só os espinhos. Aqueles gravetos dolorosos para forçar eles voar. E aí, eles não suportando aquilo ali, eles vão até cria coragem. Aí está lá o ninho e ela está de cá. E eles acham que está sozinho, mas ela está cuidando. Ela está de longe olhando. E aí quando ele pula, alguns pulam. E vai bater nas asas. E consegue. Dá primeiro, cai lá depois. Só que alguns pulam e não conseguem. Aí quando ele vê que está no limite e não consegue, ela dá um voo rasante lá embaixo. E pega o filho para não perecer. E eu quero imaginar e vejo que Deus é assim conosco, irmão. Você pode crer nisso em nome de Jesus? Você pode estar achando que não vai conseguir, mas a hora que ele vê que realmente você não vai conseguir, ele vai e te manda socorro na hora. Ele não vai deixar você perecer. Tem alguém que crê nessa palavra? Então seja forte, seja corajoso, enfrenta. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, irmão. Não é todo mundo que enfrenta uma batalha, um campeonato, algo que está com o coração tranquilo. Não é todo mundo que vai tirar a habilitação numa paz danada, né? Vai. Quem aqui estava numa paz danada quando foi fazer aula? Tem alguém? E você não foi com medo e em nome de Jesus venceu? Sim ou não? É assim mesmo, vai com medo e Deus dá graça. E se não conseguiu na primeira, consegue na segunda, consegue na terceira, mas persevera, não abandone, seja forte e corajoso. Segundo, não se apavore e não desanime. Irmãos, uma pessoa apavorada é um problema. Em todas as áreas da nossa vida nós não podemos apavorar. Se nós apavorar no casamento, nós briga, fere, machuca. Não se apavore. Se você se apavorar no volante, quantas pessoas que morrem de acidente porque se apavorou. Tem pessoas que às vezes ele está indo, aí vem alguém que ultrapassa e entra na frente dele, ele apavora, tira o volante de uma vez e o carro capota. Sendo que ele podia diminuir a velocidade e encostar para a direita. Ah, o cara veio lá e não vai dar conta de sair. Dá seta para a esquerda, diminui. E encosta. Um exemplo. Então tem muitas áreas na nossa vida que a gente apavora e faz coisas erradas, toma decisões erradas. Precipitada na hora do apavoramento, do nervosismo, do descontrole, que a gente comete as maiores burradas da nossa vida. Então não se apavore e não desanime, irmãos. Uma coisa é desanimar, outra coisa é viver uma vida desanimada. Às vezes você está num projeto ali, o negócio não flui, não anda, você dá aquela desanimada, fala, poxa, mas... Só que aí você vai buscando caminho, solução, alternativa e vai até que dá certo. Agora tem pessoas que têm vivido uma vida de desânimo. Uma vida desanimada, não tem ânimo para nada, paralisou. Pessimista, tudo que alguém chega e fala, vou fazer... Não, isso aí não dá certo, não. Não, isso aí não vai prosperar, não. Então, irmão, não desanime, não apavore, não desanime, acalma. Quantas vezes você recebe uma mensagem, você já quer tacar o celular na cabeça da pessoa, só que ele está longe. O outro já pensa em jogar o celular na parede. Você acha que não tem? Tem gente que numa discussão está aí, apavorado, está nervoso, descontrolado, quebra trem, quebra
televisão, joga celular longe, quebra taça e faz aquela arruaça. Sem controle. Aí na segunda-feira tá lá, na Gazin, comprando tudo de novo, parcelando. Se controla. Não toma decisão precipitada. Sai do processo se precisar. E por último, irmãos, eu quero que você tome posse em nome de Jesus. Eu encerro. Por último, Deus estará com você por onde você andar. Você pode crer nisso? Eu vou declarar de novo. E só você que crê, só você que tem fé, vai tomar posse. Deus estará com você por onde você andar. Creia nisso, irmão. Toma posse nisso. Seja onde for, do jeito que for, Deus está com você. Não esquece disso, não. Quando está com um problema, alguma coisa, não age no impulso. Ele está com você. Surgiu um problema no trabalho, ou até mesmo em casa, vai lá falar com o que resolve. Eu já disse aqui, não canso de repetir, irmãos. Eu sou extremamente dependente de Deus. Eu não dou conta de fazer nada sem Ele. No meu trabalho, na época que eu trabalhava no frigorífico, irmão, ser supervisor não é mole, não. Vem a cobrança de cima para baixo, e você tem que administrar para os funcionários. Aí os funcionários não entendem que você é cobrado. Quantos desafios, quantas coisas. Quantas vezes eu estava com um problema, encostava no lugar, pensando, tentando achar a solução, e falava, já sei. Ia lá no banheiro, dobrava o joelho e falava com o pai. Pai, estou com um problemão aqui, sozinho eu não dou conta. Me dá uma luz, me dá um direcionamento. O senhor já sabe que eu não sou capaz. Por mim mesmo, não. Falava com o pai. Levantava e dizia, pai, vem comigo. E quando pensa que não, Deus me dava uma estratégia. Ou chegava um dos meus líderes, Fabiano, eu pensei isso, o que o senhor acha? Foi isso aí que eu estava esperando, meu filho, vamos para cima. E é isso, irmãos. É crer que Ele está conosco em todos os momentos. É crer. E eu creio que muitos de vocês já têm tido essa experiência, vivido isso. Então guarde essa palavra, irmãos. Dependente do que surgir, se esforce. Seja forte e corajoso. Não entregue os pontos. Amém? Temos que ser perseverante. Pode não dar certo, mas nós vai insistir o que for. Eu sempre gostava de dizer um termo, não, eu posso até morrer, mas eu vou morrer grudado no negócio, desistir não. Então seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Deus estará com você por onde você for. Guarde isso. Guarde isso. Deus quer um batalhão firme, que está pronto, que não se abala com qualquer coisa, que não vive uma inconstância, igual aquele aparelhinho lá quando a pessoa está lá, está lá, sobe, desce, mas constante. A inconstância é algo terrível na vida do cristão, que aí é fase. Tem um culto aqui que ele pula, sapatia da glória, às vezes outro culto nem vem, ou o outro culto ele vem, fica ali, não, irmão, vamos, como Jó, está doendo, mas eu estou aqui firme. A luta está grande, mas ela vem e passa. Amém? Você pode declarar, se coloca de pé e você pode declarar comigo. Em nome de Jesus, com fé.